No ar, Webcast Taverna. Fala galera, meu nome é Gabriel Souza e está no ar mais um Webcast Taverna. E hoje vamos aí com um bate-papo com André Damian, da banda Paradise in Flames. André, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar participar da Webcast Taverna. Fala Gabriel, tudo bom? Nós do Paradise in Flames que ficamos bastante lisonjeados aí com o convite de estar participando da entrevista no Cast Taverna. Nos conte aí como a banda surgiu. Cara, a banda surgiu no final de 2002. Eu lembro que eu estava procurando outros integrantes para juntar num projeto que eu tinha de black metal e não encontrava ninguém, né? Foi então que eu emprestei uma guitarra pro Robert, que é irmão do Wesley, que tocou bateria no Paradise in Flames. E quando eu emprestei, eu nem sabia que ele tinha irmão. E aí eu tava um dia em Santa Luzia, de bobeira, uma festa de rua, não lembro qual que era o dia da festa, o que que era. E aí chegou o Wesley, loucão lá, conversando comigo, agradecendo que eu tinha emprestado a guitarra pro irmão dele, que eles tocaram num festival lá em Salvador, Morte Rage, a banda, então. E eu não sabia que o cara tocava na banda, que ele era baterista. E aí ele me chamou pra ir num show da banda dele, que ia ter em Santa Luzia. E eu fui, e aí eu vi que ele era baterista. E aí eu comecei a trocar ideia e perguntei se ele não estava afim de entrar no projeto que eu estava fazendo de black metal. Aí eu apresentei as músicas. E aí tudo deu certo. A gente começou a tocar bastante, ensaiar bastante. Em menos de, sei lá, acho que foi 1 mês ou 2 meses, a gente gravou a primeira demo com o intuito de procurar outros músicos, né? Que até então só tinha nós. Tinha eu, o Wesley e tinha o Léo também, que fazia guitarra. E a gente que precisava de tecladista, porque eu que fiz os teclados da primeira demo. Aí tinha um vocal feminino, que foi minha professora de canto que fez. Então a gente lançou o material mais para divulgar entre os músicos, para buscar novos integrantes. E acabou que deu certo, porque a gente conseguiu juntar outras pessoas que acreditou no projeto. E eu lembro que depois que a gente começou a ensaiar bastante, a gente finalmente lançou uma demo, né? Que foi a Devil from the Sky. E essa demo nos permitiu fazer até uma turnê nacional, então a gente começou a trabalhar bastante. E foi bem promissor, porque se passaram algumas mudanças de integrantes, mas a gente tentou permanecer com a filosofia da banda íntegra, né? E foi interessante porque a gente conseguiu fazer, acho que em 3 anos, foram 3 turnês nacional no Brasil todo, né, e conseguiu fazer com que as pessoas se identificassem com a banda, as pessoas conhecessem a banda, a Paradise in Flames. Então foi bem legal essa época da nossa vida. Quais são as influências da banda? Cara, influência é um pouco complexo de dizer, porque a gente é uma junção de ideias e filosofias. Cada integrante tem sua própria influência e cada um tenta colocar essa identidade na banda. É óbvio que a gente criou uma identidade própria para a banda e essa identidade a gente tenta seguir ela. Mas dentro dos estilos, ficar taxando se é black metal, death metal, thrash metal, é um pouco complexo porque a gente caminha em todos esses mundos, né? A gente tem uma tendência de ser um pouco mais horror metal, né? Que é uma junção dessas ideias com uma filosofia mais de filmes de terror, de ter essa ação, né? De suspense. A gente tem algumas letras que contam algumas histórias que foi imaginada pela banda, como algumas letras também de cunho de protesto, contra a política, contra a religião. Então é um pouco difícil estar taxando, né? A gente é meio que essa junção de ideias mesmo. Agora, por parte de influência da banda, igual eu coloquei, é um pouco complexo de estar mencionando, porque cada um vem com sua própria ideia, sua identidade, e cada pessoa na banda tem uma influência completamente diferente da outra, entendeu? Então por isso é um pouquinho difícil de identificar qual que é a real influência da banda. André, nos conte como foi o processo de gravações do álbum Devil's Collection. Cara, a gravação do Devil's Collection foi uma coisa bem interessante, porque eu lembro que quando a gente
voltou com a banda, em meados de 2017, a ideia minha e do Wesley era só regravar uma música que a gente tinha lançado há muito tempo e agora a gente tinha condição de regravar ela de uma forma com qualidade e lançar mais uma música que eu tinha inédita, que era Hells Now, e não tinha entrado no último disco, Labirinto das Metáforas. Então nossa ideia principal era fazer um EP com algumas músicas regravadas e com a nova Hells Now, que a gente está divulgando. E fazer um show, mas a gente queria fazer um show grande, um show legal aqui em Belo Horizonte, para fazer mais uma celebração por esse retorno, mas sem muita pretensão de que a banda continuasse. Talvez era mais um formato de comemoração, sacou? Mas aí eu lembro que a gente gravou Hells Now e a gente começou a ensaiar bastante. A gente ensaiava de 3 a 4 vezes por semana. E aí foram surgindo novas músicas. Por isso o nome Devil's Collection, que Devil's Collection vem da ideia de The Best Of, coletânea, não sei o nome que pode se dizer, mas a gente ia fazer uma junção das melhores músicas do Paradise in Flames, que a gente ia gravar, as músicas antigas, porque até então a gente não tinha ideia de músicas novas. E a questão é que nesse intervalo a gente foi tão produtivo que a gente foi criando novas músicas e a gente queria trabalhar essas músicas novas. E aí cada música que surgia a gente tirava uma música antiga que a gente estava pretendendo colocar no disco. E no final das contas só entrou 2 músicas antigas, né? Duas músicas antigas. E aí nossa coletânea não se concretizou uma coletânea. Mas o nome eu achei tão foda que eu falei assim, cara, vamos manter esse nome, porque não deixa de ser a coleção do capeta. Então aí a gente já tinha a identidade visual do CD já toda pronta. A ideia, a filosofia por trás do nome mudou, mas a gente resolveu manter o nome. E foi bem interessante ter mantido esse nome. Já com relação às gravações, a gente fez nosso próprio estúdio, nossa própria produção do todo o disco, todo o álbum. Foi interessante porque trabalhar no próprio estúdio facilita a questão da pré-produção, né? Então a gente conseguiu trabalhar bem na pré-produção para poder lançar um material de qualidade. E a parte de mixagem e masterização ficou a cargo do Tom Madsen, né? Tom Madsen, o dinamarquês que fez o penúltimo álbum do Municipal, já lançou bandas como Mad Sugar, Behemoth. Então é um cara que é bem consolidado, com bastante respeito lá fora, e a gente resolveu mandar para ele para ver qual que seria. A gente queria uma visão de fora, né, da nossa própria música. E no final das contas a gente ficou bastante satisfeito com o resultado. André, como foi para vocês terem o álbum como um dos melhores lançamentos de 2020 pelo público da Road Crew? Cara, eu não esperava ter essa repercussão que a gente teve, principalmente sendo colocado como um dos melhores álbuns de 2020 pela Road Crew. Não só pela Road Crew, como os outros sites especializados também a gente apareceu na lista dos 10 melhores também. E foi recompensador, porque no início do trabalho a gente pensava apenas em voltar com a banda, regravar algumas ideias e não esperava nunca essa repercussão que a gente teve. Talvez pelo fato de que quando a gente pegou para fazer o disco, tentamos fazer da forma mais profissional possível. Eu acho que a gente foi coroado por isso. Mas eu lembro até que na época que foi feita a divulgação da votação, eu preferi me permanecer passivo na parte de divulgação até então, porque eu não queria forçar ninguém a votar na gente e eu queria que as pessoas. Eu queria ver a repercussão que o álbum atingiu sem eu ter que buscar os votos, sacou? Era mais de forma a entender se o trabalho estava sendo bem feito, se a gente poderia ver se foi bem trabalhado. E aí a gente ficou orgulhoso, porque eu lembro que na lista dos melhores tinha álbuns como
acho que foi Sepultura, o Edu Falassi, teve o Troops of Doom, teve Tuatha de Danann, então só nomes de respeito no underground e a gente estava lá situado entre eles. Então para mim foi recompensador, até mesmo pelo fato de que a gente não fez nenhuma campanha para que voltassem na gente, né? Então foi muito bacana ter essa repercussão toda. André, você poderia nos contar como são os processos de composições da banda? Cara, o processo nosso de composição é bem simples. Geralmente alguém chega com alguma ideia e aí a gente trabalha no ensaio essa ideia e a música vai se desenvolvendo. A gente não tem pressa para lançar nada e para criar nada. Então, às vezes, alguém chega com um riff ou com uma melodia na cabeça e a gente vai desenvolvendo o próprio ensaio. E talvez não sai dali, fica só naquele loop eterno e nada acontece. Aí talvez no próximo ensaio alguém chega com uma ideia nova e essa música vai se desenvolvendo sem pressa, na medida que a música própria pede, né? Mas com essa quarentena, com essa pandemia, esse lockdown, as coisas mudaram um pouco. Como a gente não pode ensaiar tanto quanto a gente ensaiava antes, tem horas que a gente tem que dar um tempo aí de um mês de ensaios por conta mesmo do lockdown da cidade e até mesmo por conta do horário, né? Que aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, hoje, a partir das 20 horas, não é para estar ninguém na rua. Então, um toque de recolher, né? Lembrei o termo. Por conta do toque de recolher. E aí não dá tempo de a gente ensaiar. Então, enquanto a gente está com esse toque de recolher ou o lockdown mais severo, a gente está trabalhando à distância. Eu mando uma ideia de riff pro batera e aí ele me manda uma ideia de bateria, o baterista me manda uma ideia de riff, o tecladista, o Guilherme, ele tem algumas sacadas de piano, de teclado, ele me manda as ideias que ele tem e eu pego essas ideias, coloco no computador e vou trabalhando os riffs de guitarra em cima. E aí, depois que a gente cria um esqueleto da música, eu passo pro baterista. O baterista escuta tudo, dá as ideias dele e aí a gente marca para fazer uma pré-produção da bateria. E é assim que está nascendo as músicas hoje com esse lockdown. A banda está com algum projeto futuro? Então, cara, a gente está para lançar agora em abril um novo single pela Blood Blast, que é o The Way to the Pentagram. E a gente vai lançar em conjunto com um novo videoclipe. E tá bem legal esse clipe, cara. A gente trabalhou bastante nesse tempo aí de quarentena para fazer uma coisa mais profissional possível, para surpreender o que a gente já havia feito no passado, né? A gente queria mudar um pouco as ideias e eu acho que o pessoal vai gostar bastante desse novo single. E esse single ele faz parte de um full álbum que vai ser lançado pela Blood Blast em novembro desse ano. Então a gente está aí com um álbum para ser lançado com 10 a 12 músicas, a gente ainda não definiu a quantidade, mas essa música The Way to the Pentagram tá já inclusa nesse álbum e a gente já começa a fazer a produção e o trabalho do álbum em abril. A gente vai estar lançando o primeiro single em abril, o segundo single Unseen God em maio, se eu não me engano. O terceiro single, Learn From Mistakes, vai sair em julho. Em outubro sai mais um single. Para novembro a gente lançar o álbum. Então tem bastante trabalho para esse ano. A gente não está deixando essa pandemia ferir nossa criatividade, fazer com que a gente pare, né? A gente tá aqui, não tem show para fazer, mas a gente está produzindo enquanto a gente puder, porque quando a gente for para a rua para tocar, a gente vai ter bastante coisa interessante para mostrar para o nosso público. André, vamos chegando ao fim. Deixe uma mensagem para aqueles que acompanham a banda. Gostaria de agradecer a presença no programa.
e falar aí todos que estão ouvindo para se manter seguro, respeitar os limites do próximo, vamos respeitar a quarentena, vamos respeitar o lockdown, vamos se manter seguros e salvos, porque isso aqui daqui a pouco está passando e a gente tem muito metal ainda para curtir. Então, stay healthy, galera. André, novamente gostaria de agradecer por aceitar participar da Webcast Taverna. Saiba que a Web Rádio Taverna sempre estará de portas abertas para vocês. Sucesso sempre, tamo junto. Muito obrigado, Gabriel, o espaço, e tenho só a agradecer, e nos vemos aí na estrada. Esse ano ainda está saindo mais um novo álbum, então quando a gente voltar para fazer turnê, a gente tem uma turnê pré-agendada na Europa para o ano que vem, então quando a gente voltar para fazer turnê, vai ser para fazer a turnê de 2 álbuns, vai ser uma coisa muito insana, muito legal para ser feita. Valeu aí a presença. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. E se vocês perderam algum webcast, visite lá o canal da Web Rádio Taverna no YouTube e confira todos os nossos podcasts. Um forte abraço e até o próximo.